Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração para meditarmos é entendermos que Ele conhece a sua necessidade. E Ele conhece antes mesmo que você tenha consciência dela. Antes de você entender que você precisa de determinada coisa, o nosso Senhor, o nosso Criador, que nos sonda no mais profundo, Ele já conhece a necessidade. Ele já conhece. E nós encontramos esta certeza no Salmo 139, que fala da onisciência do Senhor. Diz assim, o rei Davi, ele que fez esse salmo, e ele disse assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes que você pronuncie, que você entre na presença do Senhor para orar, Ele já conhece, Ele já sabe o que você vai pedir. Mas Deus quer relacionamento com a gente. Então, mesmo sabendo, Ele quer que você peça. Jesus Cristo diz, pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Então, aqui Ele diz isso, que a palavra ainda nem chegou, o Senhor já a conhece toda, já sabe tudo que Ele vai pedir. Ele continua, tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. É muito bom sabermos disso, termos consciência que Ele põe a mão bondosa dEle sobre nós que o buscamos, em espírito e em verdade. E o que Davi diz? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Aqui, pela revelação do Espírito do Senhor, mostrando a ele que o Senhor já estava conhecendo a necessidade dele, que o Senhor sondava ele. O que é sondar? Porque o primeiro versículo ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sondar é investigar. A sonda, ela vai no mais profundo para encontrar. E eu achei muito interessante uma pregação sobre este salmo. Quando o pastor falou o seguinte, que se você fizer uma analogia, que nós somos a terra e o Senhor sonda a terra. A primeira camada da terra, ela é cheia de folhas, de lixo, a terra ali em cima, ela pode ter muito resto de tempo. O que aconteceu ali, naquela terra? Muitas situações que a pessoa diz, eu estou calejado, não é? Quando sofre muito com determinadas coisas. Eu já estou calejado de ver isso, de sofrer isso. Então, aquela primeira camada da terra, quando o Senhor sonda o nosso começo, como nós somos, Ele vê que existe muita coisa que precisa ser limpa, que precisa ser retirada da terra, para que a terra possa dar frutos.
E se você vai mais profundo em você, você vai encontrar a rocha. O Espírito do Senhor é a nossa rocha. E essa rocha, ela nos fortalece. É ela que nos mantém. E é ela quem purifica a parte superficial da terra. Nossa parte externa, que as pessoas veem. Essa parte externa, ela é purificada pelas águas que tem. Após, se você vai na sonda mais profunda, você chega nas águas. Se você chega com uma sonda para estudar uma terra, você vai aprofundando ali a sonda e você vai ver, o primeiro é aquela parte superficial da terra, a parte que mais tem sujeiras, tem contato com o meio ambiente. Depois você chega na rocha e embaixo da rocha, depois que você consegue perfurar a rocha, você chega nas águas. E assim é conosco. Quando o Senhor nos sonda, Ele vê os nossos defeitos. Ele vê as nossas necessidades. Ele conhece o nosso pensamento. E Ele sabe o que vamos falar antes que venhamos a pronunciar alguma coisa. Ele já sabe o que você vai falar. Ele já sabe o que tem ali. Porque Ele é a rocha que habita em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio à terra para pagar o preço dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. Eu acho que em 99,9% dos vídeos que o Senhor me dá neste canal, Ele fala sobre esta grande verdade, que o Pai enviou o Filho para morrer na cruz por nós, pagando o preço dos nossos pecados, nos purificando, nos lavando com as águas do Espírito Santo, para nos reconciliar com o nosso Criador, para que tenhamos vida e vida em abundância, vida eterna. E aqui, ele, quando tem este entendimento de que o Senhor vê tudo, conhece cada um de nós, ele diz que é maravilhoso demais para ele. É tão elevado o entendimento que ele disse: eu não posso atingir, eu não posso conhecer completamente o Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes disse sobre a eternidade. Ele disse que nós vamos passar a eternidade sem ter aquele problema de como uma menina chegou para ele e disse: pastor, eu não quero ir para o céu não. Ele disse: que é isso, menina? Ela disse: não, lá é aquela coisa, aquela rotina, aquela coisa enfadonha, os anjos ali tocando, ali, tudo muito calmo. Não. Lá é muito dinâmico, porque nós vamos passar a eternidade conhecendo o nosso Criador. E todos os dias da eternidade, nós vamos nos alegrar nele. E nós vamos conhecer mais dele. Ele é tão profundo que, por mais que passemos toda uma eternidade, não vamos conhecer tudo. Porque ele é mais que tudo. Ele fez as coisas existirem. Ele trouxe vida onde não tinha vida.
Ele é maravilhoso demais. E agora ele vai falar um pouco também de que Deus está em toda parte. Ele não só tem consciência de cada um de nós, ele está em toda parte. E ele fala aqui, olha, a partir do versículo 7, do Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Davi pergunta. E eu não queria. Essa pergunta eu não faria ao meu Senhor. Eu não quero me ausentar dele. Eu preciso da presença dele. Nós precisamos da presença dele. Mas Davi, em algum momento, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. E a tua mão direita me susterá. Ele nos sustenta. Ele nos mantém. Nós estamos vivos porque Ele nos mantém vivos. E ele continua: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, em certas situações nós chegamos a pensar assim, né? No momento difícil, ai, pronto, agora não tem mais jeito. Ele diz que aí, quando ele diz, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Não existe trevas que Deus não veja tudo muito claro. Nada pode ser escondido aos olhos do Altíssimo. Aquilo que nós estamos fazendo às escondidas, o Senhor, o nosso Criador, o seu Criador, está vendo, está contemplando tudo que você está fazendo às escondidas. Ele continua e diz que a noite é tão clara como o dia para Deus. Ele diz: para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Trevas, luz, a mesma coisa ele vê. E ele continua: pois tu formaste o meu interior. Agora ele vai falar da criação do homem, de como Deus nos faz existir. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Olha o discernimento que ele estava tendo ali. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Que coisa tremenda! Você é muito importante para Deus. Você foi formado por Deus. Quando você estava ainda no ventre de sua mãe, sem forma nenhuma, ele começou, ele juntou ali e foi fazendo, formando os tecidos. Aí ele diz: as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Nós somos. Você pode encontrar no seu corpo, estudando o corpo humano, você vai se surpreender. Como nós temos as substâncias que tem na terra. E essa palavra que ele disse aqui, que estava sendo formado nas profundezas da terra, porque o homem veio do barro, da terra. Nós, por isso que o corpo vai voltar ao pó. E o espírito vai voltar para Deus, porque é de Deus. A vida pertence a Ele.
Não é nossa, é dele. E ele diz: os meus olhos viram a minha substância ainda informe. Os olhos do Senhor, quando estava formando ele. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Não tinha forma a substância. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. E assim é conosco. Cada um deles escrito e determinado. O Senhor é quem determina. Não tem essa história, eu determino uma vitória. Não. Nós dependemos da vontade dele. Quem determina é o nosso Criador. Quando ele disse, cada um deles, os dias de vida de Davi, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Eita Deus! Vida só nele. Precisamos da presença dele. Tem um louvor muito lindo de uma cantora, Gabriela Rocha, que ela fala sobre que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E aí ela chegou à conclusão que um dia na glória do Senhor vale mais que 1000. Porque ela começa dizendo assim: tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Então, nós temos que entender isso. Davi também tentou se esconder. Às vezes o jovem pensa que se ele entregar a vida a Deus, devolver aquilo que é de Deus, se ele se entregar, reconhecer que depende de Deus, aí ele vai deixar de viver. Ele não vai fumar maconha, ele não vai se drogar, né? Não vai beber, ele não vai adulterar, ele não vai... Ei, mas isso é muito bom você não fazer. Vida de verdade é sem o pecado. O pecado estraga a vida. Deus quer te dar vida, e vida em abundância, e vida só nele. Então, quando você conhece, você tem um momento verdadeiro com Deus, basta um dia. É como ela disse, um dia em tua glória vale mais que 1000. O que o salmista também diz. Porque vale mesmo. Vale a pena dizer não a tudo aquilo que te afasta da vida. Então, não adianta achar que viver é ter uma vida sem compromisso com Deus. Não é vida. Quando você abre a brecha, você abre a guarda, você libera, você dá legalidade para o mal, você vai sofrer. Não tem outra saída. Porque você vai fugir do propósito que trouxe você aqui. O propósito de Deus era que você tivesse uma vida maravilhosa com Ele. Pai, filho, filho, pai. Relacionamento. É isso que o adversário de nossas almas tenta roubar de nós.
Mas no momento em que você abre os seus olhos espirituais e você entende que ele vê você, sim. Que ele se preocupa com o seu problema, sim. Que ele pode resolver o seu problema, sim. Mas que ele pode também não resolver, não te dar aquela solução que você queria. O não de Deus é um sim para a sua vida. Muitas vezes você quer algo que ia levar você para a morte. Então, graças a Deus que ele é um bom pai. Não é um pai omisso. O pai omisso é aquele que tudo que o filho quer, ele faz. Ele estraga o filho. Ele acha mais fácil criar esse filho, o filho fazendo tudo o que quer. Aí o filho vai sofrer tanto. Porque tem as consequências. Tem as consequências de quem vive longe dele. Vai sofrer tanto. Então, o bom pai, ele muitas vezes, ele tem que ensinar, disciplinar. Ele tem que dizer, meu filho, esse caminho aí vai te levar para a morte. Então, não cometa este erro. Isso é o bom pai. Essa é a atitude que nós sabemos que Deus faz sempre. Então, muitas vezes, é preciso, durante o seu tempo aqui, esses dias que ele escreveu o seu, como ele escreveu de Davi, os dias. Nós temos os dias. Quando ele ainda está nos formando no ventre materno, ele está escrevendo, planejando a sua vida. Você é importante para Deus. Não faça como Eva. Não dê ouvidos à serpente. Ela só quer estragar a sua vida. Ouça a voz do bom pastor, daquele que se entregou por mim e por você. Ouça a voz dele. Não deixe que as coisas do mundo, que as falsas doutrinas, que o que foge dessa palavra é falso. A palavra de Deus, ela não pode ser modificada nem alterada. Tem gente querendo fazer uma reforma na Bíblia Sagrada. Estraga. A palavra de Deus é perfeita, é verdadeira, é provada, é sagrada. E estão querendo simplesmente desonrá-la. A igreja que Jesus morreu por ela está sendo perseguida. Por quê? Porque existem os penetras, os falsos cristãos, que têm na palavra a previsão. Jesus disse isso, que ia acontecer. Então, por causa do falso cristão, você vai deixar de estudar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque um falso cristão deu um péssimo testemunho. Não importa. O que importa é você e Deus, Deus e você. Agora, a igreja precisa existir, porque é nela que nós nos ensinamos uns aos outros. É uma escola. É uma escola onde todos nós aprendemos. Todos nós aprendemos. Não só quem senta no banco para ouvir a palavra, mas aquele que está levando a palavra. Ele aprende. Então, é uma escola. Não é um lugar de pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, porque nós somos frutos do pecado de Adão e Eva. Agora, tem Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, que nos aperfeiçoa através do sangue dele.
Ou seja, quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, que uma das gotas daquele sangue derramado na cruz foi por você e por mim, você abandona o pecado e você é completamente justificado por Deus. Você é justificado. E uma vez justificado, você tem a vida eterna. A reconciliação com o Pai. Então, não é mérito nosso a salvação. É mérito daquele que morreu por nós. Agora, a gente não pode, porque inventaram religião, isso e aquilo, você fazer diferente das Escrituras. O que fugir da Escritura, não faça. Não faça. O que for diferente do que a palavra de Deus manda, por mais que a religião diga, não, porque agora mudou. Gente, era porque naquele tempo era assim, agora é assado. Não. Continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito do princípio. A palavra de Deus, ela não muda. O Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. Já apontava para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aquilo que foi falado, que Isaías disse, que uma virgem ia dar a luz ao Salvador. E o governo estaria sobre os ombros dele. E ele seria chamado de maravilhoso, de príncipe da paz. Então a palavra de Deus, ela não muda. E você não enfeite. Nela mostra, porque ela é a verdade, a queda de Adão e Eva. Mostra o erro de Davi, esse que fez esse salmo tão lindo, reconhecendo a grandeza de Deus. Mas nas Escrituras mostra. Inclusive, ele tem um salmo que fala sobre isso. Que ele diz isso. Que os meus ossos estavam podres. Ele estava com tanto dor de estar longe de Deus no pecado, quando ele cometeu o adultério. E quando ele quis esconder, florear, disfarçar o adultério, o pecado dele, ele piorou. Aí ele cometeu outro pecado maior. Aliás, não existe pecado pequeno ou maior ou menor. Mas ele cometeu outro pecado terrível. Ele manda executar aquele homem que foi traído pela esposa. Então, olha o que o pecado faz. Ele vai enganchando a pessoa. E a pessoa, enquanto não confessa a Deus o seu pecado, você continua correndo o risco da morte eterna. Então, vamos clamar a Deus para que Ele nos dê o discernimento de que Ele nos vê, de que Ele nos ama, ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós, de que Ele quer a tua salvação, Ele quer te abençoar, Ele quer transformar a sua vida, mas você precisa se render a Ele. Reconhecer que depende dEle. Que sem Ele, você nada vai conseguir fazer. E que você não tem por onde ficar longe dEle, porque onde você estiver, Ele está vendo você. E na hora que você diz socorro, olha o que Jonas disse. Reconheceu o erro dele na baleia. E Deus, na sua infinita misericórdia, deu outra oportunidade a Jonas, para que ele cumprisse o propósito do Senhor, salvar um povo que estava, como ele disse, no pecado, sem saber nem para que lado, não tinha conhecimento que estava no pecado. Mas hoje existe a palavra de Deus para você estudá-la, reconhecer que precisa de Deus, que precisa conhecer mais de Deus. E quando você conhecer mais de Deus,
Olha a palavra, o que é que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta, ela alivia, ela traz paz. Pois fica com essa paz, que a paz do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre você, de forma individual. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, te abençoe e que faça resplandecer sobre você a luz da face dele.